Olá, minha prezada turma do Tô Graduado do curso de Tecnologia em Gestão do Agronegócio. Estamos aqui mais uma vez na nossa querida disciplina de Economia Rural para a nossa aula de hoje, cujo tema é Desenvolvimento Rural no Brasil. A gente vai fazer uma abordagem nessa aula de alguns aspectos básicos do desenvolvimento rural. Vamos iniciar enfatizando como os produtos agropecuários contribuem para a economia brasileira, contribuem para o cenário global de produção de alimentos e também como eles são importantes e fundamentais para o crescimento do nosso PIB, Produto Interno Bruto, que aprendemos no tema anterior, que estávamos falando de macroeconomia. Também discutiremos o que é e os pilares do desenvolvimento agrícola pecuário sustentável. Também falaremos dos diversos tipos de empreendimentos rurais no país, no quesito modernização. E vamos finalizar com algumas reflexões sobre a importância para esse desenvolvimento rural da política agrícola nacional e como o governo pode ajudar nesse contexto. Esperamos que ao concluir essa aula com todos os itens da nossa rota de aprendizagem, você seja capaz de reconhecer a trajetória evolutiva do agronegócio na economia brasileira, identificar os princípios básicos do desenvolvimento rural sustentável, diferenciar os diferentes tipos de empreendimentos rurais existentes no Brasil e entender a relevância da política agrícola, como suma importância para que esse desenvolvimento aconteça. Então, sendo assim, os tópicos da nossa aula de hoje vai ser a evolução do agronegócio na economia brasileira, o desenvolvimento agropecuário sustentável, os tipos de empreendimentos rurais no Brasil e a política agrícola no Brasil. Vamos iniciar falando da evolução do agronegócio na economia brasileira. Claro que a economia brasileira, desde os tempos de colônia, teve forte influência do agronegócio. Nós tivemos lá nos antepassados o ciclo da cana-de-açúcar, depois veio o ciclo do café, mas como grande contribuidor assim, da economia, mesmo em termos de PIB, balança comercial, a gente pode destacar a década de 90. Até 1990, a economia brasileira era muito fechada para importações e exportações. A partir da década de 90, houve uma abertura da economia para diversos produtos, para a área de automóveis, para a área de serviços, e isso trouxe grande concorrência que fez com que os produtores nacionais de todos os segmentos tivessem que se modernizar para que se mantivessem competitivos. Com o agronegócio não foi diferente. E aí o Brasil mostrou toda a sua pujança no aumento das exportações no setor agropecuário. E também essa abertura viabilizou que se importasse os insumos agropecuários de alta qualidade, que até então não estavam disponíveis na economia nacional, no mercado nacional. Então isso provocou um boom nessas exportações e uma forte entrada no caixa da economia nacional de dólares vindos dessas exportações. Vamos ver na figura a seguir o impacto e a evolução desse contexto. Aqui, pessoal, a linha vermelha corresponde às importações e a linha azul às exportações. Veja que em 1990, um pouco a mais apenas a gente exportava do que a gente importava. E a partir daí vai se havendo um distanciamento, sobretudo a partir dos anos 2000, e que aí o agronegócio brasileiro se moderniza, fica cada vez mais tecnológico. Então essas exportações do agronegócio aqui em relação às importações torna-se uma diferença muito grande. Temos aqui até 2014, temos um outro gráfico mais recente também para a gente analisar. Aqui também, para verificar que essa tendência continua até hoje, então até 2023 aqui nós temos esses dados. Veja, a linha laranja aqui corresponde às importações do agronegócio brasileiro, incluindo esses insumos também, esses fertilizantes defensivos. E essa linha cinza mais clara corresponde às exportações dos produtos agropecuários brasileiros. Vejam o salto que ele dá aqui. Sobretudo essa guinada aqui, a partir de 2020, e vem seguindo essa tendência até hoje. Agora vamos fazer uma análise conectando essas informações aos conhecimentos que obtivemos nas duas aulas passadas sobre macroeconomia. Veja que esse montante de exportações excedendo significativamente o valor das importações indica a balança comercial positiva do agronegócio brasileiro, em superávit. Exportamos muito mais do que importamos. Por isso, a entrada de divisas monetárias em forma de moeda estrangeira, no caso o dólar, é muito maior do que o que sai. Então, a gente gera mais receita do que desembolso. Então, nesse contexto, o agronegócio desempenha um papel fundamental na geração de divisas para o Brasil. Porque esse superávit na balança comercial é uma entrada de moeda estrangeira que é crucial para garantir que o país possa ter reservas suficientes dessa moeda estrangeira para continuar importando os bens necessários. Tanto esses insumos agropecuários como esse dinheiro entrando em circulação na economia, outros tipos de bens industrializados e outros bens que o Brasil não produz.
E com isso também fica mais fácil para a economia brasileira saldar, liquidar, honrar as suas obrigações externas e continuar sustentando a criação de empregos aqui no país, melhorando os índices econômicos como um todo. Nem tudo são flores também, pessoal. Temos alguns desafios ainda a serem vencidos. Primeiramente, como eu já falei em aulas anteriores, nós temos que deixar de exportar tanto matéria-prima e começar a exportar cada vez mais produtos industrializados. Então entra aí a força da nossa agroindústria, porque nós ainda somos muito dependentes da importação de produtos industrializados, principalmente os mais tecnológicos. Então nós precisamos cada vez mais exportar produtos que aqui em território nacional sejam beneficiados para que a gente gere esses empregos aqui, agregue valor a esse produto que está sendo exportado. Outros desafios também são obstáculos que temos na nossa infraestrutura, questão de estradas, questão de portos, questão de ferrovias. Na parte também de sustentabilidade ambiental, temos aí desafios, né, de nos tornarmos cada vez mais produtivos com cada vez menos devastação ambiental. Isso é uma necessidade real, ninguém duvida disso, ela está nesse caminho, mas tem que se aprimorar cada vez mais. Sobretudo em relação à eminência aí dos impactos das mudanças climáticas. Nós temos também que melhorar a capacidade de gestão, tem que ser aprimorada, né? A capacitação dos produtores, que vejo que estão muito tecnificados na parte de produção, mas falta ainda um aprimoramento na questão da gestão administrativa mesmo dessas propriedades como verdadeiras empresas. Tenho certeza que o agronegócio brasileiro, identificando essas oportunidades, sabendo aproveitá-las e, paralelamente a isso, resolver esses desafios que colocamos aqui, são os passos essenciais que vão impulsionar ainda mais o crescimento e o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. No cenário internacional, o Brasil é visto como um protagonista nesse segmento, de fornecedor mundial de alimentos, né, de produtos do agronegócio, e tem ampla capacidade de aumentar essa oferta de alimentos para o resto do mundo sem provocar a devastação ambiental. Então é destacado como a nação que tem o mais alto potencial de crescimento na área agropecuária. Possam estar sempre em condições de fornecer e satisfazer a necessidade desse mercado. E pegando o gancho desse assunto, passamos para o nosso próximo tópico, que é o desenvolvimento agropecuário sustentável. A palavra sustentabilidade é cada vez mais prevalecente no mundo dos negócios e no agronegócio brasileiro não é diferente. No cenário econômico atual de ampla concorrência entre empresas, entre produtores, uma palavra que deve ser buscada o tempo todo é a competitividade. Como que eu alcanço a competitividade? Primeiramente, o que é competitividade? É a habilidade que uma empresa tem, no caso uma empresa rural, em produzir com qualidade, reduzindo cada vez mais os custos, já que ela não tem muito controle sobre os preços de venda, e essa redução de custos com qualidade vai torná-la competitiva, ou seja, em condições de brigar de igual a igual naquele mercado ou até de forma vantajosa. Porém, é preciso que se busque essa competitividade sem E o que é o desenvolvimento sustentável? É um processo de progresso que atende às necessidades da geração atual, porém não prejudica a capacidade das futuras gerações de também atenderem suas próprias demandas, suas próprias necessidades. Por meio do quê? Da utilização racional, apropriada dos recursos naturais em uma variedade de sistemas produtivos econômicos. Quando a gente falou lá no início que o grande problema da economia é atender às necessidades humanas mediante a recursos produtivos, e entre eles inclui-se os naturais cada vez mais escassos, justamente isso. Quando eu utilizo isso de forma que não prejudique a possibilidade das gerações que vêm depois da gente utilizarem-se também e também atenderem suas demandas, aí sim eu estou praticando um desenvolvimento sustentável. Estou alcançando o progresso sem ferir o direito dos futuros também
satisfazerem suas demandas e alcançarem o progresso. Tudo no desenvolvimento sustentável leva à utilização adequada de todos os recursos disponíveis na economia com o menor impacto ambiental possível. Desde os investimentos, a direção, a tecnologia, tudo é orientado para isso. O desenvolvimento agropecuário sustentável ele é composto por 5 dimensões. Primeiro é a social. Eu preciso promover uma distribuição mais equitativa de renda, evitando as grandes concentrações, muita renda na mão de poucos e muita gente com quase nada. Então eu preciso combater isso distribuindo melhor a renda, gerando mais empregos e etc. Tem a dimensão econômica, que é o desenvolvimento agropecuário sustentável, tem a missão de impulsionar o aumento da produção, consequentemente aumentando a riqueza social, aumentando o produto interno bruto, né, o PIB, e reduzindo a dependência externa do país. Tem a questão ecológica, como falamos, adotando uma abordagem sustentável, utilizando os recursos naturais de maneira racional, melhorando a qualidade do meio ambiente e preservando esses recursos para gerações futuras. Tem a questão espacial, promover uma melhor distribuição tanto da produção como da população ao longo do território nacional, evitando grandes concentrações de gente em núcleos urbanos e todos os problemas associados a isso, né, como falta de habitação, excesso de tráfego, a questão do abastecimento de água, a questão sanitária, né, do saneamento básico, rede de esgoto, etc. Quando eu tenho uma distribuição espacial mais equilibrada entre zona urbana, zona rural e entre todas as regiões do país, eu tenho esse problema melhor solucionado. E também não pode se esquecer de considerar a dimensão cultural, os valores culturais das sociedades com cada especificidade regional têm que ser considerados, têm que ser valorizados e têm que ser integrados para que haja o desenvolvimento sustentável. Tem que ser reconhecidos e valorizada essa diversidade cultural das comunidades também. Outra questão contemporânea, atual, né, e emergente, que pode afetar o desenvolvimento agropecuário sustentável são as mudanças climáticas. E os produtores têm que criar resiliência em relação a elas, né? As mudanças climáticas representam, sim, uma ameaça significativa à segurança alimentar da humanidade. Então é crucial que desde já comece-se a desenvolver sistemas agrícolas resilientes, ou seja, que eles possam contornar esses obstáculos, possam resistir, se adaptar e lidar com condições climáticas extremas. A partir de agora, a tendência vai ser, infelizmente, que tenhamos com cada vez mais frequências, tanto secas como inundações, né, eventos climáticos mais extremos, né? Então, temos que ter desenvolvimento de práticas de manejo adaptativas a essa nova realidade. Está aí um grande desafio para o desenvolvimento agropecuário sustentável. Outro fator que se destaca aí no desenvolvimento agropecuário sustentável é o turismo rural. É um exemplo de uma prática sustentável no ambiente rural. Abrange as atividades turísticas que são desenvolvidas nas áreas rurais, que são comprometidas, né, com uma produção agropecuária sustentável, valorizando os produtos e os serviços e a cultura local. E, além disso, contribui também para preservar e valorizar o patrimônio natural e cultural dessas comunidades. Então, a gente pode observar no Brasil o crescimento substancial, sobretudo de algumas atividades, como as produções, por exemplo, de cafés especiais. As pessoas visitam propriedades de cafés especiais para acompanhar o processo produtivo, verificar a diferenciação de grãos, de torras, fazer a degustação. Né? Também isso acontece com o segmento de queijos, também acontece com propriedades que produzem uvas e vinhos, onde pode-se acompanhar todo o processo, degustar, depois adquirir os produtos. E também no turismo ecológico, dentro de propriedades rurais. Então isso é uma tendência do futuro de se voltar os olhos para as questões do campo e valorizá-las. Agora, nosso próximo tópico, os tipos de empreendimentos rurais no Brasil. Então, tem uma gama de empreendimentos rurais no Brasil, de tudo que é tipo, de tudo que é tamanho, cada um com sua abordagem, tanto na condução das atividades agropecuárias, como na gestão administrativa da propriedade rural. Quais são os tipos predominantes aí? A gente pode dividir em 3. São muitos tipos, mas vamos agrupar aqui em 3. Primeiramente, o empreendimento rural tradicional, aquela forma de agricultura mais básica, que ainda não dispõe de nenhuma mecanização, né? Utiliza-se ainda da velha enxada para as tarefas, né, de preparação do solo, não utiliza tratores nem outros implementos, né? Até equipamentos aí de tração animal também são utilizados. Então,
não tem muita flexibilidade para escolher as atividades agropecuárias. Ela vai escolher aquilo ali que está dentro das possibilidades de serem feitas. Então a produtividade geralmente é baixa, né? Porque não se utiliza adequadamente os recursos disponíveis e os produtores geralmente são mais relutantes em adotar novas técnicas de produção, porque já são acostumados com aquelas técnicas mais rudimentares. Existe um tipo de empreendimento rural que está ali no meio do caminho, que a gente chama de transição. Então ele está ali na categoria que incorpora algumas técnicas de produção mais modernas, sempre tentando melhorar a produtividade, otimizar a utilização dos recursos que estão disponíveis na propriedade e adotando também técnicas de gestão administrativa mais eficientes. Também se preocupam em estabelecer parcerias, sobretudo com as agroindústrias, essas parcerias podem ser o fornecimento das matérias-primas, né, por meio das agroindústrias e integrando-se ali esse produtor ainda pequeno, mas integrando-se numa cadeia produtiva, desenvolvendo relacionamentos ali mais estreitos com outros agentes econômicos daquele mercado, daquela cadeia produtiva. E por fim, a categoria empreendimento rural moderno, que se caracteriza pela total integração dos produtores rurais com os demais agentes econômicos que estão presentes naquela cadeia produtiva. Eles compreendem também as demandas dos consumidores finais, do mercado. Então eles estão prontos para ajustar suas práticas agrícolas de acordo com as mudanças nessas preferências de mercado dos consumidores. Como, por exemplo, o que vem acontecendo? Aumento da demanda por produtos orgânicos. Então aqueles produtores já estão prontos para seguir essa tendência. Ou, por exemplo, o aumento pela exigência de bem-estar animal na produção pecuária. Então, já estão prontos ali para incorporar tecnologias, técnicas de manejo que melhorem essa questão também. E eles fazem uso de recursos tecnológicos avançados, utilizam-se de sofisticados programas de computador, tanto para modernizarem as técnicas de produção, como também utilizam esses modernos programas para melhorar a sua gestão administrativa, financeira e etc. Também utilizam equipamentos tecnológicos modernos, né, como drones, modernos sistemas de irrigação automatizados, mecanização da produção, da colheita, visando sempre alcançar altos níveis de produtividade. São esses, então, os 3 tipos de empreendimentos rurais do Brasil. Moderno, o em transição e ainda o tradicional. E para realizar essa transição de um empreendimento rural daquele mais tradicional para aquele intermediário até chegar ao moderno, é crucial que o produtor tenha acesso a, primeiro, recursos financeiros, né, disponíveis pelas instituições bancárias, aí pelo Sistema Financeiro Nacional, que já estudamos também, né, porque há que se custear os investimentos que são necessários para essa modernização, e também a assistência técnica, né, um corpo preparado ali, um capital humano, intelectual preparado para auxiliar o uso eficiente desses recursos disponíveis na propriedade. Então, o Sistema Financeiro Nacional e também as políticas públicas que vêm atender essas demandas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento do agronegócio brasileiro, para que os empreendimentos rurais tradicionais e em transição consigam chegar ao patamar dos modernos. Vamos dar alguns exemplos de políticas públicas, então, que incentivam o desenvolvimento rural no Brasil. E que é justamente o último tópico da nossa aula de hoje, política agrícola no Brasil. Vamos falar um pouquinho dela. O que é política agrícola? É um conjunto de medidas que orientam as atividades agropecuárias, conforme os interesses da economia rural de um país, prestando assistência ao produtor, dando amparo à propriedade de terra. Então, esse texto está no Estatuto da Terra, uma antiga lei brasileira. E, em outras palavras, né, o que a política agrícola busca? Garantir o pleno uso da terra e a integração do setor agropecuário com as demais atividades econômicas do país. Então, para que a política agrícola funcione, é preciso que seja repassado o que o Estatuto da Terra chama de um conjunto de providências, que nada mais são do que as contrapartidas do governo para esse tão importante setor que é o agronegócio. Vamos ver então do que se trata esse conjunto de providências. Primeiramente, a assistência técnica e facilidade de acesso ao crédito. Tem que dispor de linhas de financiamento para os produtores rurais. Garantias de preços justos, compatíveis com o mercado para as commodities, né, para aqueles produtos que têm fortes influências, que são comercializados in natura e que têm forte influência de instabilidade de preços. Promover o progresso tecnológico às lavouras e à produção. Então o governo também tem que incentivar por meio desse canal. Difundir o escoamento da produção, as redes de armazenamento, então aquela questão de infraestrutura, né, que também depende do governo e que nós falamos que também faz parte dos desafios atualmente, né?
Apoiar as atividades do comércio. Então, por exemplo, a criação de um SEASA em uma determinada localidade é uma iniciativa governamental que apoia o comércio da produção agropecuária. A criação de programas para a construção de moradias e escolas rurais dá condições para que as pessoas possam continuar residindo no campo, que tenham moradias dignas e estudo. Também serviços médicos, meios de comunicação, quando não é possível ter a escola lá no campo, disponibilizar o transporte escolar rural. E as políticas também de seguro agrícola, né, para proteger os agricultores e não tomarem grandes prejuízos quando ocorrerem eventos climáticos adversos, as pragas, as doenças e os outros riscos que acometem a produção rural. E quem se beneficia da política agrícola? Primeiramente, os produtores rurais, né? Os pequenos, médios e grandes, saem ganhando com isso, porque há espaço para todos contribuírem, uns um pouco menos, outros um pouco mais, para o crescimento e desenvolvimento econômico. A população em geral também é beneficiada por meio da segurança alimentar, porque podem consumir produtos de qualidade e ver os impactos ambientais diminuindo com o desenvolvimento rural sustentável acontecendo e os recursos naturais sendo explorados de forma mais consciente e racional. E por fim, o governo também se beneficia porque pode integrar as atividades agropecuárias com outros setores importantes da economia, o setor industrial, o setor de serviços, e com tudo isso faz com que o PIB cresça. O PIB crescendo, o governo também acaba arrecadando mais e diminuindo a chance de déficit público. Lembra que é justamente quando o governo gasta mais do que arrecada. E assim ele pode investir mais nos serviços que são de sua obrigação, como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e etc. E quais são as políticas agrícolas em destaque atualmente no país? Bom, atualmente o Plano Safra é o principal instrumento de política agrícola no país. Ele meio que abarca quase que todos aqueles itens que nós citamos que fazem parte de uma política agrícola, né? Então, segundo o mapa, texto aqui do site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Plano Safra 2023-2024 é um programa de governo federal para apoiar o setor agropecuário, oferecendo linhas de crédito, incentivos e políticas agrícolas para os produtores rurais, desde os agricultores familiares até os megaprodutores. No âmbito do Ministério da Agricultura e Pecuária estão o crédito rural e os programas destinados a médios e grandes produtores. Então, o Plano Safra abrange ali um conjunto de ações para beneficiar o produtor rural por meio das políticas agrícolas, e ele é feito por safra, né, no biênio ali, 2023, 2024, depois vai sair no 2024, 2025, sempre se atualizando conforme as demandas dos produtores para aquela safra em específico. E assim finalizamos a aula dessa semana sobre o desenvolvimento rural no Brasil. Espero que vocês tenham absorvido esses conceitos e adquirido a capacidade de correlacionar a importância do agronegócio no Brasil e do seu desenvolvimento para o desenvolvimento da nossa economia rural do país e a nossa economia como um todo, né? As contribuições que vêm desse importante setor para a nossa segurança alimentar e para a nossa economia. Coloco-me à disposição, como de costume, juntamente com o nosso corpo docente para eventuais dúvidas, e continue nossa rota de aprendizagem, concluindo os demais passos dessa rota. Sigamos firmes nos estudos e forte abraço. Até a próxima.